Saudações, pessoal, como vocês estão? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui sobre matrizes, mais especificamente sobre a transposta de uma matriz, tá? Bom, eu vou comentar aqui dois exercícios com vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho uma matriz A, duas linhas, duas colunas, ou seja, 2 por 2. Determinar A elevado a T, ou seja, A elevado a T significa a transposta de A, certo? Bom, a transposta significa que os elementos que aqui estão em linha irão virar coluna, e os elementos que são coluna irão virar linha. Então, a nossa transposta aqui, ó, representada por A elevado a T, vai ser o seguinte. Quem é a primeira coluna? O 2 e o A. Então, eu vou escrever 2 e A. Ou seja, primeira coluna virou primeira linha. Quem é a segunda coluna? Menos 1 e x. E aí eu escrevo menos 1 e x. Ou seja, segunda coluna virou segunda linha. Como a matriz é quadrada, ou seja, de ordem 2, duas linhas e duas colunas, nesse caso a transposta continua também de ordem quadrada. Então, a nossa resposta é essa aqui, ó. A transposta é 2A menos 1 e x. O próximo item, eu quero a transposta de A, certo? É isso aqui que está sendo solicitado. A elevado a T. Qual é a nossa resposta? Aí eu tenho uma matriz aqui que eu vou ter que montar. É a matriz genérica, 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. E aí eu tenho algumas restrições aqui, ó, tá? Se o I for igual a J, eu vou fazer I menos J. Porém, se o I for diferente de J, eu farei J menos I. Então, neste caso, na minha humilde opinião, é melhor montarmos a matriz genérica. Então, vamos lá. A igual. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui é o seguinte. Ó. A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. Vamos lá, ó. 3 linhas e 2 colunas. Então, parei aqui, certo? Na coluna. Vou para a segunda linha. Vou montar agora. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. São 3 linhas, então vou fazer mais uma aqui, ó. A31, terceira linha, primeira coluna. E A32, terceira linha, segunda coluna. Então, aqui eu tenho a representação da minha matriz A, 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas, conforme solicitado aqui. Agora, eu preciso substituir cada elemento aqui por um número. E aí, para eu fazer a representação desses elementos por meio de números, eu vou seguir esta restrição. Então, vamos verificar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu vou colocar, aqui embaixo. Ó. Pegar isso aqui de exemplo. A11. Vamos lá. O I é 1. E o J também é 1. 1 é igual a 1. Então, eu olho aqui, ó. I igual a J. E aí, o que eu vou usar? I menos J, ou seja, 1 menos 1. Então, o meu elemento A11, eu vou fazer 1 menos 1, que dá 0. Certo?
Então, no lugar do A11, eu vou colocar 0. Vou montar aqui. No lugar desse cara, eu vou colocar 0. A12. A12. O meu I é 1. O meu J é 2. Então, o meu número que irá ficar no lugar do A12, eu olho 1 e 2, ou seja, 1 é diferente de 2. Então, o I é diferente de J. I diferente de J. Eu faço J menos I. O J é 2. Então, eu coloco 2 menos I, que é 1. 2 menos 1 dá 1. Então, no lugar do A12, eu vou substituir pelo número 1. Bom, acho que já deu para compreender a linha de raciocínio, né? Então, vamos lá. A21. O I é diferente de J, certo? O I é 2, o J é 1. Quando é diferente, eu faço J menos I, ou seja, 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. Agora aqui, I é igual a J, então eu uso essa. I menos J. 2 menos 2 dá 0. A31 são diferentes, então J menos I. O J é 1. 1 menos 3, menos 2. Por último, A32. O J, o I também é diferente de J, né? Então, J menos I. 2 menos 3, menos 1. Certo? É isso aí.